Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de hoje eu quero oferecer a vocês a maneira de acabar com o coronavírus. O que nós temos assistido aqui em Israel? Nesse período de 10 meses, nós tivemos 2 lockdowns. E durante o lockdown, tanto o primeiro quanto o segundo, nós obtivemos êxito, porque nós reduzimos em 90% o número de casos diários de contaminação da nossa população. Esse fato foi comprovado através de testagem. Israel foi um dos países que mais testes fez de Covid proporcionalmente à sua população. Mas o que se seguiu a essa redução drástica do número de contaminados? Pressão sobre o governo para que as restrições fossem diminuindo. E qual foi o resultado disso? Os números voltaram a subir. Agora estamos mergulhados no terceiro lockdown. Eu voltei há pouco do trabalho e Jerusalém parece um deserto. Praticamente o país está parado. Mas essa não é uma realidade exclusiva de Israel. O mesmo está acontecendo em Nova York, nos Estados Unidos, ou em Wuhan, na China. Novos casos surgiram e a Alemanha, por exemplo, como muitos outros países europeus, se encontram nos mesmos níveis de contaminação que nós estávamos em março do ano passado. Ou seja, os fatos falam por si mesmos. E mesmo os países que estão envidando seus esforços para vacinar a sua população, como é o caso de Israel, a gente já deve ter essa altura do campeonato 1.700.000 pessoas vacinadas, nós sabemos que nós vamos levar pelo menos um ano para nos vermos completamente livres desse pesadelo. Isso se outro pesadelo não estiver para começar. Um pouco antes de gravar esse vídeo, eu estava pensando o que aconteceu nas últimas 2 décadas, então a minha memória mais imediata me lembrou. Nós tivemos a gripe suína, tivemos a gripe aviária, nós tivemos o ebola, nós tivemos SARS, nós tivemos o mal da vaca louca, e finalmente o Covid, certamente eu esqueci de outras pragas que desceram dos céus sobre o mundo. E a verdade é que os impactos econômicos que podem e certamente vão acabar produzindo nas sociedades, como é o caso aqui em Israel, que muitas empresas fecharam, tem muita gente desempregada, os efeitos desses impactos econômicos serão ainda mais devastadores, possivelmente, do que as consequências no campo da saúde. No Brasil isso é visível. No Brasil a desordem social que se segue ao estado de carestia da população brasileira mostra evidentemente que provavelmente vai morrer mais gente em razão das consequências econômicas do que propriamente em razão da contaminação. Embora no Brasil já tenham morrido mais de 240.000 pessoas, e certamente esses números vão crescer ainda mais. E isso pode ser observado nitidamente não só em Israel, no Brasil, mas em outros países. Mas apesar disso tudo, eu julgo que o maior fracasso da humanidade nesse período todo foi o fato de que nenhum líder político, nenhum único membro da oposição a esses líderes políticos nos pediu para recorrer a Deus em busca de uma ajuda. Ninguém fala em Deus. É patético ver no Brasil essa disputa ridícula sobre qual é a vacina que vai ser adotada, como se a vacina fosse a fonte da cura e não o adoçamento do decreto celestial que trouxe essa praga ao mundo. A humanidade recorre aos médicos, recorre às empresas farmacêuticas para resolver os problemas, mas isso não é o suficiente, para dizer o mínimo. Essa altura do campeonato, depois de tudo que nós enfrentamos em 2020 e estamos enfrentando em 2021, porque a praga não tem calendário, ela segue o seu curso, a essa altura do campeonato já está evidente para qualquer pessoa minimamente sensível que a Hashem deixou claro que cada um de nós tem que pegar uma pá de remo e remar também. Remar no sentido de fazer a sua parte para fazer desaparecer essa praga do mundo. Nós não podemos confiar em milagres. O judaísmo ensina, a sabedoria judaica ensina que nós não podemos confiar em milagres. Nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance para alcançar o nosso bem-estar. Isso significa que nós devemos agir de 2 maneiras e, embora não exista contradição alguma entre essas 2 formas, a humanidade esqueceu uma delas. A primeira delas é ouvir os profissionais, fazer o possível para evitar contrair o vírus e acabar se tornando também, cada um de nós se tornando uma fonte de transmissão. Isso é óbvio. E todas as medidas de higiene que são
né, que tem sido veiculadas esse tempo todo, indicam um caminho para que as pessoas, né, não se transformem, né, em vítimas do vírus e muito menos que elas transmitam a outras pessoas. Mas a segunda medida, a segunda maneira de agir em relação a tudo isso é que tem sido esquecida pela humanidade, que é pedir àquele que nos trouxe o coronavírus para acabar com a praga. Será que você está rezando para Deus? Todos os dias eu rezo para Deus pedindo o adoçamento dos decretos celestiais, para que a praga cesse os seus efeitos. Faça uma introspecção pessoal, meus amigos. A gente se esqueceu que Deus mandou isso para o mundo porque nós não estamos vivendo segundo aquele que é o desejo do Criador. Nós estamos sendo punidos por termos nos afastado da vontade de Hashem. As pessoas se agarram, eu mesmo vou me vacinar assim que meu plano de saúde chamar, e tenho feito campanha dentro de Israel para que todos os religiosos se vacinem. Mas a verdade é a seguinte, é preciso nesse momento, como em Elu, fazer uma introspecção pessoal. Nós precisamos saber nas nossas vidas o que há de errado e corrigirmos. Ou seja, nós temos que melhorar como pessoas, fazer as alterações relevantes para que Hashem reconheça que a humanidade de fato deseja uma mudança. Se o mundo nunca mais será o mesmo, né, e isso vem sendo dito, né, quase que diuturnamente nos últimos meses, nós também não podemos ser mais os mesmos. Não parece um pouco óbvio isso? E o que isso significa? Significa que nós temos que empreender mudanças. O judaísmo nos ensina que uma única pessoa pode salvar todos nós. E você pode ser essa pessoa. Você vai dizer, eu? Uma única pessoa pode salvar todo mundo? Sim, isso já aconteceu em algum momento da história. Sim, já aconteceu em diferentes momentos da história. E você vai me responder rapidamente, eu já sei. Foi Noé. Noé salvou a humanidade. Eu vou dizer, não. Noé também salvou a humanidade. Ele, a sua esposa, os seus filhos, as esposas de seus filhos, de fato, eles tiveram, né, o mérito de salvar a humanidade. Mas havia, na geração anterior a de Noé, alguém ainda com mais mérito para fazer adiar o decreto do dilúvio. Quem foi esse homem? Matusalém, o homem que viveu mais tempo no mundo, 969 anos. Esse homem que derrotou Satã, que matou milhares de demônios no mundo. Esse homem, ele sozinho, carregava o mérito. Ele era um justo, né? Um cabalista, o maior de todos os tempos, um homem que teve o mérito de fazer com que Kadosh Baruch Hu, né, não aplicasse o decreto do dilúvio no mundo enquanto ele estivesse vivo. Hashem adiou o decreto do dilúvio em homenagem a esse justo. Mas existem outros episódios relatados na Torá, um diálogo entre Abraão Avino e a Kadosh Baruch Hu, porque Sodoma foi destruída, levando à morte de milhares de pessoas, porque não haviam 10 justos vivendo entre os moradores de Sodoma. Se nós tivéssemos tido apenas 10 justos, nós não teríamos a destruição daquela cidade, ou seja, nós podemos carregar o mérito necessário desde que exerçamos o nosso arrependimento por tudo aquilo que está errado nas nossas vidas. Se nós fizermos isso, nós podemos interromper a sequência da praga. Nós podemos salvar milhões de pessoas que estão infectadas, milhões de pessoas que talvez ainda vão morrer em função das consequências do coronavírus. Nós devemos sempre nos lembrar, né, que cada um de nós carrega consigo esse poder de pedir ao rei. Se você tem méritos, né, se você faz as correções na sua vida, você tem os méritos para pedir a Kadosh Baruch Hu a bênção que vai libertar o mundo dessa praga. E eu quero caminhar para o final das minhas considerações, né, oferecendo a vocês 10 remédios para nós colocarmos em prática isso. Quais são esses 10 remédios? Em primeiro lugar, use sempre a máscara. Isso é básico. Eu trabalho
11 horas diárias numa fábrica de pães, eu nunca tiro a máscara. Infelizmente, eu não posso dizer que todos os meus colegas de trabalho fazem o mesmo, eu admoesto eles, a gente briga, mas eu tenho insistido nesse ponto, né, para que vidas sejam salvas também em Israel. Proteja a boca, né, a sua boca em todos os momentos, evitando falar maldades e calúnias. Passa por aí a correção dos nossos erros. Mantenha o distanciamento social que tem sido pedido a todos nós de 2 metros, exceto daqueles parentes mais próximos. Consolide a paz na sua casa, de modo que você possa deixar a sua esposa feliz o tempo todo. A paz no lar é o que traz a paz ao mundo. Pratique higiene pessoal, lave as mãos, utilize o álcool gel, né? Tome todos os cuidados, conforme eu disse antes, aquelas 2 maneiras de agir, ouvindo os profissionais. Se você é judeu, coma caché, não misture leite com carne, siga a dieta do povo judeu, porque ela traz santidade ao mundo. Evite multidões. A todo momento evite multidões. Onde houver uma reunião com 5 pessoas, não seja você a 6ª pessoa. Cumpra o Shabat. Fique em casa. Recite o Kiddush. Faça uma refeição festiva com a sua família e fique com a sua família. Evite todas as formas de luxúria. Cuide dos seus olhos. Cuide da forma como você se veste. Né? Para quê? Para trazer santidade ao mundo. Reconheça que as ações, né, de Hashem no mundo indicam que o Criador não está satisfeito com a forma como nós estamos vivendo em condições normais. Essa anormalidade na vida que nós levamos é a reação do Criador que nos pede mudanças. Então estude a Torá, faça podedut, peça a Hashem que ele cancele o decreto, dialogue com o Criador e retorne a ele para que você possa, dessa forma, fazer a sua vontade. Se nós fizermos a vontade de Hashem, ele também faz a nossa vontade e lança bênçãos sobre o mundo, uma bênção que vai fazer cessar a praga. Por isso, meus amigos, devemos sempre nos lembrar, nós estamos construindo um mundo onde a divindade vai descer para viver conosco. É disso que se trata. Hashem está nos pedindo para cuidarmos do mundo, para criarmos um lar, uma casa para o Criador, aqui entre nós, meus amigos. Vai!